Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia, nossa terceira aula que nós vamos ter aí hoje a respeito da parte relacionada com geologia, né? Então você pode abrir lá a sua apostila, página 19, né? E hoje nós vamos trabalhar aí com uma parte dessa questão geológica, que são as placas tectônicas e a deriva dos continentes, certo? Então, só relembrando um pouquinho a última aula, a gente recapitulando, né? A gente viu as diferentes camadas da Terra e agora nós vamos passar a estudar um pouco mais do que acontece na crosta terrestre, certo? As outras camadas têm a sua importância, mas pela sua relação com a crosta, que é onde nós vivemos e é justamente onde nós temos o chamado espaço geográfico. Então a geografia vai se preocupar muito mais com o que acontece na superfície do que no interior dela. O interior só nos interessa à medida dos efeitos que ela provoca na crosta, tá ok? Então, gente, vamos lá? Deixa eu mudar aqui a lâmina para vocês, vamos entrar aí no conteúdo. Então, gente, quando nós falamos de tectonismo, nós temos que comentar a respeito talvez aí de um dos pioneiros nesse estudo, que é um sujeito chamado Alfred Wegener. Tá? Wegener viveu ali no início do século XX, certo? Morreu em 29, 30, esmagado por uma geleira na Groenlândia, e ele foi o primeiro a propor a possibilidade de movimentação das placas tectônicas, tá? Ele observou durante muito tempo a costa brasileira, a costa africana, viu que elas poderiam se encaixar, começou a iniciar uma série de estudos, tanto de um lado como do outro do Atlântico, em outras partes do mundo. Em 1912, ele vai apresentar a teoria dele, que é a teoria da deriva dos continentes, certo? O que seria essa teoria? Bem, essa teoria diz o seguinte, que lá mais ou menos no Paleozoico, digamos ali no Devoniano, no Permiano, nós tínhamos uma única massa de terra, certo? Então acompanha comigo aqui no desenho. Essa massa de terra, ela recebia um nome, certo? Que é Pangeia. Então seria um megacontinente, né? Há cerca de 400 milhões de anos, como eu falei para vocês, ali no Paleozoico. E esse megacontinente se chamava de Pangeia. Bem, ali mais ou menos na época dos dinossauros, ou seja, no Mesozoico, esse grande conjunto de continentes, ou esse megacontinente, iniciou um processo de separação, tá? Então, observa aqui comigo, essa separação se iniciou então há 225 milhões de anos, e você tem aqui início dessa divisão, dois megacontinentes, dois supercontinentes, né? A Laurásia, que fica ao norte, e Gondwana, que ficava ao sul, certo? A partir dali, então, você tem geologicamente o início de uma intensa atividade vulcânica, e esses dois grandes continentes, esses dois supercontinentes, vão posteriormente também se dividir, tá? Então você vai ver aqui, ó, vamos colocar outra projeção, tá? Você vai ter então aqueles dois continentes se dividindo. Ao norte, o que seria a Laurásia, você vai ter a América do Norte, a Europa e a Ásia, certo? E o que seria Gondwana vai se dividir formando a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália, certo? Arábia e Índia se deslocaram de Gondwana e se encaixaram justamente no sul da Ásia, certo? E mais recentemente você vai ter justamente aí, ó, né, o nosso planeta dividido aí nesses 5 continentes, ou 6, dependendo como é que você considera a Europa, tá? Então a América, a África, Europa, Ásia, a Austrália, né, Oceania, a Antártida, certo? Então essa é hoje a distribuição no nosso planeta dos diferentes continentes, certo? Bem, o trabalho dele foi fantástico, ele levou para a banca de cientistas
E aí começaram os questionamentos. O pessoal chegou e perguntou assim, mas baseado no que você tirou essa ideia de que havia um megacontinente, dividiu aí posteriormente 2 supercontinentes e depois nos continentes que nós conhecemos, o que faz com que isso aconteça? E aí ele não tinha as respostas, certo? Então ele acabou no final, na comunidade científica, caindo, não diria no descaso, mas houve uma série de questionamentos em relação à teoria dele, tá? Quando ele morre lá na Groenlândia, ele estava justamente atrás de dados para sustentar a sua teoria. Bem, vamos dar uma olhadinha de como essa teoria acabou levando, tá bom, a gente hoje conceber a crosta terrestre mais como Wegener via do que como os geólogos lá da época imaginavam, tá? Então, na época lá do Wegener, se imaginava que a crosta terrestre era uma placa única e móvel, certo? A gente vai ver depois que isso não é verdade. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então isso começou, gente, com uma análise, principalmente aqui, ó, das rochas dos 2 lados do Atlântico. Então aqui você tem a África, aqui você tem a América do Sul, e se viu que havia uma continuidade de camadas rochosas de um lado para o outro dos 2 continentes. Então, na costa leste da América do Sul, né, nós vamos ter continuidade de rochas na costa oeste africana. Então, você vê assim, por exemplo, que aqui a região, por exemplo, de Salvador, ela tem uma continuidade mais ou menos na altura de Angola, com relação às suas camadas rochosas, tá bom? Bem, outro fator que vai ajudar a deriva dos continentes se transformar depois na teoria das placas tectônicas, certo? Vai ser uma série de estudos que os americanos vão fazer do fundo dos oceanos. Então, ali no início da década de 60, tá, pessoal? Eles vão justamente estudar, certo? O fundo do oceano e vão descobrir nesse fundo do oceano que o assoalho oceânico ele é mais novo, a datação das rochas, do que as rochas no continente. Então, a partir dali, eles vão ver que o Wegener tinha razão e que realmente há uma movimentação da nossa crosta terrestre, certo? Por conta de falhas, fraturas, e que a crosta terrestre estaria dividida aí, gente, em mais de 12 placas, certo? Diferentes. Então, grandes placas, como a placa sul-americana, placas menores, como por exemplo da América Central e de Cocos, certo? A placa euroasiática, a placa africana, a placa norte-americana, e essas placas estariam em movimento. Em alguns casos se afastando, em outros casos se aproximando. E dentro desse processo, então, você teria a formação de ilhas, você teria a formação de grandes cordilheiras, certo? Conforme a movimentação que essas placas estejam fazendo, tá ok? Bem, gente, por hoje seria isso aí, por essa aula é isso aí que nós vamos hoje tratar, né? É bom vocês darem uma bela de uma lida, de uma olhada ali na apostila de vocês com relação a esse conteúdo. Então, dê uma lida. Muito desse conteúdo, gente, está um pouco distribuído nos 3 capítulos da apostila. Então, eu no início de cada projeção coloquei ali as páginas, acho que deu para ver ali, dá uma olhada, né, as páginas correspondentes a cada aula, porque esse conteúdo ele está dispersado nos 3 capítulos dessa apostila, tá bom? Até a próxima!